Basicamente, a gente tem 3 tipos de molde de injeção. Tá? A gente tem molde de 2 placas, molde de 3 placas e molde com canais de distribuição quente, também conhecido como molde de câmara quente. Menos usual, mas também existe, é o steak mold, tá? Também chamado de molde sanduíche. Mas basicamente são esses 3 aí que a gente tem. Molde de 2 placas. Então, se vocês olharem aqui na animação aqui do lado, 2 placas por quê? Porque o molde está abrindo em 2 partes. Tem essa parte aqui que está parada, essa parte aqui que está fixa e essa parte aqui que está se movendo. Então, duas partes. Tá? Então, é um molde de 2 placas. A maioria dos nossos moldes é molde de 2 placas. 99% dos nossos moldes, molde de 2 placas. É o molde mais simples, tá? Utilizado em processos ditos como convencionais. Tá? A peça moldada, ela é retirada junto com os canais, então sai a peça e os canais tudo junto. Tá? E tudo junto aqui é no mesmo compartimento, no mesmo espaço, porque dependendo da configuração, ela pode já sair destacada a peça do sistema de alimentação, tá? Então, em alguns casos, a gente vai fazer a retirada manual, em outros casos, já vai sair separado de forma automática. Tá? Um exemplo do molde desse aqui, vocês produziram ali semana passada, é o chaveiro. Tá? O molde do chaveiro é um molde de 2 placas. O esquadro também é um molde de 2 placas. Nesses 2 exemplos aí, os canais precisam ser retirados manualmente. Aqui tem uma outra figura para ilustrar. O material está em verde. Quando o molde abre, no mesmo compartimento sai a peça e o sistema de alimentação. Molde de 3 placas. Então, no molde de 2 placas eu tenho 2 partes. Aqui eu tenho 3. Então tem essa placa aqui que está móvel. Esse compartimento aqui. Eu tenho um segundo compartimento aqui. Tá, vou ficar com o mouse aqui parado. Ó. Terceiro compartimento. Segundo compartimento, desculpa. E o terceiro é esse que está se movendo aqui. Tá, então eu tenho 3 placas. É um molde de 3 placas. A diferença aqui é que de um lado está saindo a peça. Ó, aqui está saindo a peça num formato de U ali, né? Está saindo a peça. E aqui nesse outro lado está saindo o canal. Então aqui eu vou ter sempre já uma extração do sistema de alimentação, dos canais da peça. Tá? Diferente lá do primeiro que podia sair junto, aqui não sai junto, aqui já sai separado a peça do sistema de alimentação. Normalmente utiliza uma entrada, um ponto de injeção, vocês já vão ver o que é ponto de injeção, tipo capilar porque ele tem um diâmetro bem pequenininho, né? Não igual a um diâmetro de um fio de cabelo, mas é um diâmetro bem pequenininho para que a retirada da peça ocorra de forma fácil e automática. Então, o mesmo exemplo lá de 2 placas, agora eu tenho aqui um molde de 3 placas. Caiu o canal e agora está saindo as peças. Então, já tem essa separação automática. Tá? Aqui tem um outro exemplo também. Sistema de alimentação, canal de alimentação de um lado, peça de outro. Molde de câmara quente.
tá? Molde com canais de distribuição quente. É um sistema onde a gente não tem o canal de injeção. Tá? O canal de injeção é aquela parte que a gente destaca no esquadro, que a gente destaca no chaveiro, que a gente joga na bombona ali no descarte para depois fazer a moagem. Então a gente não tem esses canais. O molde do pote de sobremesa é assim, não sei se vocês vão lembrar, que quando a máquina abria, saiu o pote e não tinha mais nada, era só o pote. Por quê? Porque ali a gente tem um canal, né, a gente tem esse canal de distribuição quente. Ele está aquecido, então ele fica dentro do molde. Tá? É um molde mais sofisticado, é um molde mais caro, por causa desse sistema que é quente. Tá? Mas a gente tem uma série de vantagens, só pelo fato de não ter esse canal já é uma vantagem, porque é material que a gente está economizando. Ah, professor, mas a gente bota no moinho e obtém de novo, e pode fazer peça de novo. Tudo bem, mas precisa colocá-la no moinho, então é energia que tu está gastando. Tá? Então, tem vantagens em relação aos outros moldes. Mais indicado para peças grandes, onde eu tenho mais do que um ponto de injeção, ou mais do que uma cavidade, quando for peças pequenas. E se eu tenho peças pequenas e mais do que uma cavidade, às vezes a gente vai ter um peso maior em canais do que em peças, né? Então, é o mesmo molde do primeiro exemplo, lá do molde de 2 placas. Tá? A diferença é que aqui não está saindo o canal. Então, o que está pintado de vermelho aqui, ó, e laranja, aqui são as resistências que estão aquecidas. As resistências, elas estão aquecidas aqui. Estão aquecendo, desculpa, as resistências estão aquecendo o canal e ele fica lá dentro do molde. Tá? Deixa eu ver aqui nessa outra imagem, que aquela lá estava cortando. Estava falhando a imagem. Então aqui a resistência está em vermelho, o material está em azul. Lembro que no primeiro molde lá, essa parte em azul aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, ó, que parece um U, ela saía junto com a peça. A gente precisava fazer a extração dela, né? Precisava fazer o destaque dela da peça. Aqui não. Está aquecido e ela não sai. A gente liga uma tomada, tem uma tomada em cima do molde, a gente liga essa tomada num controlador e programa uma temperatura nele, como se a gente estivesse programando uma temperatura do cilindro. A gente programa uma temperatura, essa tomada controla toda essa resistência que tem ali dentro, aquece, né? Manda energia para essa resistência que tem ali, e esse controlador é que faz o controle dessa temperatura.